Olá, queridos internautas aqui do canal Marcos e Vandrilha. E hoje nós estamos aqui para falar de um assunto muito importante, né, Vandrilha? É isso aí, nós vamos falar um pouquinho hoje sobre a salvação. Salvação. Você se sente uma pessoa salva ou você ainda está lutando para alcançar a sua salvação, né? É isso aí, você tem certeza da sua salvação ou você tem dúvida? E é nesse vídeo que você vai entender um pouquinho acerca da salvação, é algo fundamental para nossas vidas. Sabia, Vandrinha, que quando eu era criança, minha avó dizia assim, olha, para você ser salvo, você precisa ser um menino bonzinho, né? Você precisa fazer muita bondade, você ficar quietinho. E eu tinha o maior medo, certo, Vandrinha, de perder a minha salvação, né? E ao longo do tempo, isso vai passando, né, para as pessoas. Inclusive, a gente se converte ao Evangelho e, infelizmente, a maior parte das pessoas começam a passar essa mesma visão, que é necessário nós sermos bonzinhos, para que nós possamos ganhar, herdar a salvação, para que nós possamos ser salvos. Né? E outra coisa muito importante, sabe, Vandrilha, que tem pessoas que até chegam a dizer, você precisa ser uma pessoa caridosa, dar esmola, né? E muitas coisas além disso, né? São centenas, às vezes, de regras que são impostas adiante de nós e colocam exatamente em xeque, muitas das vezes, a nossa salvação, porque a gente olha assim e diz, eu não consigo cumprir todas essas regras, eu não consigo ser bonzinho como eu esperava, né? É interessante que tem pessoas que impõem algum tipo de regra que nem é considerado nem pecado, de acordo com a Bíblia, mas essas pessoas comentam que não serão salvos aqueles que praticar, que tiver tal prática, sendo que nem a própria Bíblia condena. E é impressionante, ou melhor dizendo, sendo que nem a própria Bíblia considera um pecado, mas se torna ali uma regra da própria mentalidade da pessoa, um costume ou qualquer outra coisa, que ela entende que para ser salvo é necessário deixar aquela prática ou até mesmo praticar tal coisa. É verdade. Isso é impressionante como muitas das vezes as pessoas têm a mente totalmente errônea contra referente à salvação, melhor dizendo. E eu quero deixar bem claro que ser bonzinho, né, praticar esmola, isso agrada a Deus, né? Mas não é isso que vai levar você a ser salvo. É muito importante você ter uma vida e uma conduta ilibada, né? Uma pessoa que tenha exatamente as pessoas possam olhar e se agradar da maneira que você age, como você trata as pessoas, o seu próximo, mas não é isso que vai gerar a sua salvação. Porque existe um homem que a Bíblia conta lá no livro de Atos dos Apóstolos, o nome dele era Cornélio, ele era um centurião, era um homem que estava em Cesareia, e era um homem romano, um homem que pertencia a uma outra vamos dizer assim, uma outra região, outro povo que não era o povo de Israel. Isso, outro povo que não era o povo de Israel. E esse homem, ele era muito bondoso. A Bíblia faz questão de dizer que era um homem piedoso e um homem temente a Deus. E ele fazia muitas orações. Dias atrás, eu vi uma pessoa dizendo assim, olha, para você ser salvo, você precisa orar. Eita, quanto isso às vezes é pesado diante de determinadas pessoas e quanto isso se torna às vezes uma verdade quando é falada inúmeras vezes. Mas a Bíblia fala que exatamente a salvação não é por muito orar. Cornélio era alguém que orava bastante e a Bíblia faz questão de dizer que as suas orações chegavam adiante de Deus. As suas esmolas eram vistas adiante do Senhor, mas faltava uma coisa, Cornélio precisava fazer. O que era isso, Vandrilha? Ele precisava reconhecer que Jesus era o seu Salvador. Que Jesus era o seu Salvador. E
Jesus havia morrido por ele, não era isso? Quer dizer, um homem que, por mais que fosse temente a Deus, né, se ele tinha um temor de Deus, significa que ele respeitava a Deus. Era um homem que era piedoso, que ele estava ali para servir ao seu povo, às pessoas que estavam em sua volta, as pessoas que precisavam de ajuda. Cornélio estava ali estendendo as mãos. Mas isso não seria suficiente para que ele pudesse ser salvo. A única maneira que poderia fazer Cornélio ser salvo era crendo que Jesus Cristo havia morrido por ele na cruz do Calvário. Né? E essa morte levasse o seu perdão dos seus pecados. É isso. Quando você crê que Jesus morreu para te salvar, para perdoar os teus pecados, aí sim você com certeza alcançará a sua salvação. Então, resumindo aqui, para que nós possamos entender o que de fato é necessário para nós sermos salvos, é reconhecer que Jesus Cristo é o nosso Salvador. É apenas isso. Quando nós temos esse reconhecimento, quando nós acreditamos plenamente que Jesus morreu na cruz do Calvário por cada um de nós, então esse é o requisito para que nós possamos ser salvos. Mas às vezes, sabe, Vandrilha, muitas pessoas podem olhar adiante desse vídeo e dizer: mas é muito simples para ser salvo, né? Não precisa de nada mais além disso. A única coisa que você precisa fazer é crer no Senhor Jesus Cristo. A única coisa. A salvação, ela vem de graça, ela não precisa de esforço, ela não precisa de esforço algum. Talvez você possa dizer: então quer dizer que o bandido, as pessoas lá fora que praticam todo tipo de pecado, eles poderiam ser salvos apenas crendo em Jesus? Sim. A Bíblia fala que um bandido, no último momento de sua vida, ele creu que o Senhor Jesus Cristo era o Filho de Deus, o que estava ali morrendo por ele na cruz do Calvário. E sabe o que é que acontece? Simplesmente quando ele abre a boca reconhecendo, né? Porque o reconhecimento ele leva a pessoa a crer, né? Então, quando ele reconhece ali, dizendo assim: lembra-te de mim quando tu estiveres no teu reino, Jesus de imediato diz: hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Foi o primeiro homem após a crucificação de Jesus, né? Ali no momento da crucificação, que alcançou ali a salvação, né? A salvação através da graça, né? Pois exatamente isso é que você precisa entender hoje. Quanto de nós fazemos o bem, oramos, buscamos a Deus todos os dias, praticamos muitas das vezes as nossas caridades, né? As nossas piedades. Por que fazemos isso? Porque somos gratos por tudo aquilo que Deus nos fez. O amor de Deus nos alcançou e poderíamos nós fazer um pouquinho para agradar a Deus, porque isso agrada a Deus. O texto que nós falamos da Bíblia de Cornélio nos demonstra que Cornélio chegou a agradar a Deus por suas orações, por seus momentos de caridades, por seus momentos em amor ao próximo. Isso chegou a agradar a Deus ao ponto de que Deus não deixou que Cornélio se perdesse sem que ele alcançasse a salvação verdadeira que tinha que vir por Cristo Jesus. Jesus é o único caminho que leva a Deus. E é importante nós entendermos que não é por as nossas obras. Por quê? Porque todos nós, algumas pessoas dizem: mas se nós não fizer exatamente tudo certinho, se nós, aqueles que estão falhando, eles não podem dar a salvação. Então nós passamos a entender que então ninguém vai para o céu se fosse por isso. Porque todos nós falhamos. A Bíblia diz que uma única vez que Adão pecou, ele foi o quê? Ele foi tirado do paraíso. Do paraíso. Uma única vez. Eu falo sempre isso, que o único pecado tirou Adão da presença de Deus. Um único pecado tirou Adão. O único pecado tira da presença de Deus. O único pecado
faria ou faria a gente perder a nossa salvação. Só que Deus, para reatar esse plano a nossas vidas, Ele enviou o seu Filho para morrer por cada um de nós. E agora, cada um de nós que partimos dessa terra, é impressionante porque as pessoas imaginam, porque várias pessoas elas pensam assim, não, nós estamos se preparando para ir para o céu. Mas se um de nós, se eu, por exemplo, partir hoje dessa terra, os meus defeitos e as minhas falhas não vão ser retirados. Eu vou morrer com todos os meus defeitos. Mas sabe qual é o diferencial? Sabe o que é que eu compreendo e que a Bíblia ela vai nos deixar muito bem claro? É porque era diante de Deus, quando Jesus ele doou sua vida por nós, nós não teremos apenas o perdão de Deus, mas nós seremos justificados. É uma palavra muito além, que a própria Bíblia vai dizer que nós seremos justificados adiante do Senhor, através desse sacrifício vivo que Jesus fez por cada um de nós. E é interessante, outro ponto que eu quero frisar aqui, que é bem importante, que poucas pessoas sabem, é que todos que morreram antes da vida de Jesus, do sacrifício de Jesus ser feito na cruz, todos que viveram antes e já alcançaram salvação também, eles também só alcançaram por intermédio do sacrifício do Cordeiro. Eles precisavam Não foi por as obras dele. Você acha que Abraão, por exemplo, foi salvo por conta que Abraão não falhou adiante de Deus? Abraão falhou. Fé, né? Sim, Abraão falhou. Você acha que Davi foi salvo porque foi alguém que não falhou? Todos falharam. A única A Bíblia coisa... diz que todos foram destituídos da glória de Deus. Mas só que o grande diferencial dos outros, há uma diferença entre nós e os outros. Por quê? Porque Abraão, Davi e todos os outros que a Bíblia vai falando, que alcançaram salvação, foi crendo que o Filho de Deus ia vir para morrer por nós. E já nós acreditamos que ele já veio e já fez o sacrifício. Só tem esse diferencial. Mas a salvação ela é vinda unicamente por Jesus Cristo, Filho de Deus. Não é sendo bonzinho que você vai alcançar a salvação, nem sendo caridoso. Para alcançar a salvação, você precisa unicamente crer em Jesus Cristo. Esse foi o nosso vídeo de hoje. E para nós fechar aqui, você que aí todo esse tempo estava cheio de dúvida. Quantas pessoas, sabe, Marcos, sem dúvida em dizerem e afirmar que realmente está salvo? Aí você pergunta, você acredita no sacrifício de Jesus na cruz? Sim, com certeza, acredito. E por que você tem dúvida que você está salvo? Que a Bíblia vai nos dizer que o sacrifício da cruz é suficiente para nos salvar. E se você crer, nada impede de você alcançar a salvação. Então, a partir de hoje, eu quero que você tire essa dúvida de dentro de você e que você possa tirar esse peso de culpa que o próprio Jesus já carregou por cada um de nós. Nós estamos salvos, somos salvos porque Jesus já fez por cada um de nós. Isso aí. Isso é muito forte. É o nosso vídeo de hoje e tem mais vídeo por aí chegando. Não deixa de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho, deixa o seu like, compartilha com alguém que tem dúvida se realmente vai alcançar a salvação. Ou com aquela pessoa que está todo o tempo dizendo que para alcançar a salvação ele precisa ser bonzinho, né? É isso aí. Ou boazinha, tá bom? Deus abençoe você. Forte abraço e até o próximo. Até o próximo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.